Diz assim o texto sagrado, palavras do Senhor Jesus, João 10, 1. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este o pastor e o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, ele vai adiante delas, e elas o seguem porque lhe reconhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Jesus disse de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te dar graças porque o Senhor tem sido bondoso para conosco e nessa manhã nós queremos ouvir a Tua voz, nessa manhã, como já cantamos e entoamos, queremos, ó Deus, que o Teu Espírito fale ao nosso coração. Te damos graças pela nossa igreja reunida, pelo nosso canal do YouTube e também pelos irmãos e irmãs que aqui estão no templo. Dessa forma nós queremos te louvar, queremos bendizer o Teu nome e queremos ouvir a comunicação da Tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Jesus nesse texto está falando para nós a respeito de que Ele mesmo é o grande pastor prometido no Antigo Testamento. É claro que você conhece a expressão de Davi quando ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O texto que nós lemos para o início da nossa celebração diz que nós celebramos ao Senhor sabendo que Ele é Deus, sabendo que Ele nos fez e que nós somos ovelhas do seu rebanho. Nós então somos ovelhas e precisamos ter esse entendimento. No livro do profeta Ezequiel nós temos a profecia, o registro de uma profecia linda que fala sobre o pastoreio. No entanto, Ezequiel faz uma grave denúncia e uma grave crítica, dizendo que havia muitos falsos pastores, e a profecia de Ezequiel vai condenar os falsos pastores que pastoreavam somente a si mesmos e queriam o benefício, o valor e tudo aquilo que a ovelha poderia oferecer e não cuidavam das ovelhas. Certamente você conhece, entre aspas, agora estou usando bem entre aspas mesmo, pastores assim, que gostam do benefício das ovelhas, que gostam da gordura, da lã, do leite da ovelha, mas não cuida da ovelha. São pastores que pastoreiam a si mesmos, e nós, infelizmente, no nosso país, contemplamos essa realidade. Misericórdia do Senhor. Misericórdia, porque infelizmente muitos que foram chamados para cuidar do rebanho de Deus, cuidam de si mesmos, querem somente os benefícios para as suas próprias vidas, e o texto relata Deus falando que Ele mesmo ajuntaria, que Deus mesmo cuidaria das ovelhas que estavam desgarradas. Eu acho incrível esse texto de Ezequiel, porque o profeta diz que Deus vai resgatar aquelas que estão quebradas. Deus vai resgatar aquelas que precisam de cuidado. Deus vai resgatar aquelas que estão errantes, longe do rebanho. E ele falando assim: já que os meus pastores, ou seja, os líderes de Israel não fizeram essa função, não cumpriram essa função, eu mesmo cuidarei das minhas ovelhas. Eu vou enviar o Messias e o meu filho Jesus cuidará das minhas ovelhas. Deus, através do profeta Jeremias, também vai dizer assim: dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, que apacentam com conhecimento e com inteligência. Então o diagnóstico de Jeremias é o seguinte: até agora o que nós temos visto é que esses pastores de Israel não estão cuidando do rebanho, nem com conhecimento e nem com inteligência. Então eu vou enviar Jesus, para que Jesus seja o padrão de pastoreio. Haja vista que depois, quando Jesus conversa com Pedro, ele fala o seguinte: tu me amas, Pedro? Então se você me ama, pastoreie os meus cordeirinhos. Seja bem-vinda, minha irmã. Pastorei as minhas ovelhas. Então Deus falando por meio do profeta Jeremias, falando o seguinte: olha, ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu rebanho.
Essa semana eu conversava com uma pessoa extremamente sentida e machucada porque ela foi ferida por esse movimento e ela não encontra mais amparo na sua própria igreja local. A profecia é o seguinte: eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas. E a igreja tem essa missão de, ouvindo a voz de Jesus, resgatar, apacentar, cuidar e agregar as ovelhas, e Deus promete fazer isso por meio de Jesus, o seu Filho. No profeta Zacarias, nós temos uma expressão de Deus também, falando de duas parábolas, uma do pastor insensato e uma do bom pastor. Seria até incoerente essa expressão, mas é bíblica, um pastor que ele não é sensato, ele é insensato, ele não tem a sensatez. Então, feito essa introdução, eu quero entrar com vocês nesse texto, com essas informações que nós temos do Antigo Testamento, essas profecias do Antigo Testamento, para que nós tenhamos uma boa compreensão dessa expressão de Jesus, porque na realidade Jesus aqui faz duas declarações muito fortes e muito contundentes a respeito do seu ministério e da sua identidade. Eu sou o pastor das ovelhas, mas eu também sou o bom pastor. E essas duas expressões estão inseridas nesse contexto do capítulo 9, do cego de nascença. É claro que eu creio que você sabe, mas a Bíblia, quando foi escrita, não tinha divisões. Vocês sabem disso, correto? Então, na realidade, as divisões foram criadas para que nós tivéssemos uma melhor compreensão e identificação. É como se alguém falasse assim para você: você vai em São Paulo e você precisa achar tal rua. Aí você vai falar assim: como que eu vou em São Paulo achar tal rua? Você tem o nome da rua? Mas se a pessoa não falar assim, é Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul, é no bairro tal, você ficaria extremamente perdido. Então, para facilitar, quando foi traduzida a Bíblia, eles colocaram capítulos e versículos, mas o texto de João é um texto só. Então o capítulo 10, ele está ligado ao capítulo 9. E a pergunta é: o que aconteceu lá no capítulo 9? Se você quiser virar uma página aí da sua Bíblia, você vai acompanhar comigo a cura do cego de nascença. Diz o texto aí no versículo 1 que Jesus estava caminhando e viu um cego de nascença. E os discípulos no versículo 2 falam o seguinte: ô Jesus, quem pecou? Este ou seus pais? E é triste porque algumas pessoas ainda têm essas visões completamente equivocadas em relação à enfermidade. Quem que pecou? Esse ou seus pais? Aí Jesus fala o seguinte: nem ele nem seus pais, mas para que essa enfermidade revelasse o quê? A glória de Deus. E aí Jesus cuspe na terra, pega ali o lodo e passa no olho daquele homem, e aquele homem começa a ver. E aí então nós acompanhamos essa realidade, porque Jesus vai falar o seguinte: olha, eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estiver aqui, as pessoas verão. E aí Jesus promove aquela cura. Só que Jesus faz o seguinte: eu faço a minha parte e você, homem, tem que fazer a sua parte. E aqui tem uma lição profunda. Porque nós queremos, às vezes, que Deus faça aquilo que nós devemos fazer. Eu curei você, mas você precisa tirar esse lodo, esse cuspe que eu coloquei na terra, esse lodo que eu passei nos seus olhos. Agora você vai lá no tanque de Siloé e lava o rosto. Então nós queremos o milagre de Deus, mas não queremos lavar o rosto, não queremos fazer a nossa parte. E aí Jesus ensina e ele faz, e ele volta lá do tanque de Siloé vendo. Eu não sei se você e eu conseguimos entender essa profundidade do texto de alguém que é cego de nascença, que ele nunca viu nada. E ele se encontra com Jesus, Jesus toca nos seus olhos e agora ele vê. Como que foi o retorno dele lá do tanque de Siloé até a presença de Jesus? Ele ficou encantado, maravilhado. Ele não via nada, nunca tinha visto nada e agora ele está visualizando tudo. Ele está descobrindo o mundo. Mas aí os escribas e fariseus ficam completamente bravos, né, e ficam falando: mas esse não é aquele que pedia esmolas? A gente não via ele completamente complicado lá no semáforo, sem nenhuma projeção social? A gente não conhecia esse sujeito? Ele não era uma pessoa marginalizada? E agora, como que os olhos deles estão abertos? Como que aconteceu isso? Como que se deu isso? E aquele homem fala o seguinte: olha, eu só sei que eu tive um encontro com Jesus, ele fez um lodo com saliva, colocou nos meus olhos e eu agora consigo visualizar. E aí perguntaram para ele: onde está Jesus? Ele falou: não sei. Quando ele me curou, eu não enxergava, eu não sei quem é ele. Você é para pensar nisso? Porque Jesus cura ele, mas ele não está enxergando, correto? E aí os caras estão perguntando para ele o seguinte: olha,
cadê ele? Ele falou, não sei onde que ele está. Quando ele me curou, eu era cego, ele passou a saliva com o barro nos meus olhos, e eu fui para o tanque. Quando eu voltei do tanque, eu não o vi mais. Lembrando que aqui havia uma multidão ao redor de Jesus. E aí os fariseus ficam completamente bravos. Eles vão interrogar o cego e eles ficam perguntando, olha, quem abriu os seus olhos? Versículo 15. Então os fariseus, por sua vez, lhes perguntaram como chegar a ver. E ele responde, ele aplicou o lodo aos meus olhos, eu lavei e agora estou vendo. E eles ficaram completamente indignados. E eles perguntam para o cego, lá no versículo 17 de novo, que dizes tu a respeito dele, visto que ele te abriu os olhos? E olha o que ele responde, eu vejo que ele é um profeta de Deus, porque somente um profeta de Deus pode realizar a cura e pode realizar o milagre. Eu vejo que ele é um profeta de Deus. E aí eles ficaram bravos. E aí o que eles fizeram? Já que esse homem não estava dando o testemunho que eles queriam, o que eles fizeram? Trouxeram os pais desse homem, para verificar se aquele homem, de fato e de verdade, era um homem cego de nascença. Aí vem os pais, imagina que coisa ridícula. O sujeito lá, eu fico imaginando, com 20, 30 anos, ele dando a palavra dele, o pessoal não acreditando na palavra dele, precisa trazer o pai e a mãe, aí o pai e a mãe chegam e falam assim, não, ele nasceu cego. Se fosse nos nossos dias, né, eu tenho aqui a foto no celular aqui do parto, a gente brincando, passando a mãozinha assim, ele não via. Ele não enxergava, ele já nasceu assim. Segundo a palavra de Jesus, ele já nasceu assim para revelar a glória de Deus. E eles interrogam o pai e os pais falam o seguinte, não, ele teve esse problema mesmo. Eu sei que o texto caminha mais um pouco, eles ficam completamente indignados com esse homem, porque esse homem chega num momento e fala o seguinte, por que vocês estão me interrogando pela segunda vez? Esse homem vai embora, depois eles chamam esse homem pela segunda vez, e ele vai falar o seguinte, eu sei porque vocês estão me investigando, porque vocês querem se tornar cristãos como eu me tornei cristão, vocês querem também ser discípulos dele. Olha que interessante, esse homem que acabara de ter um encontro com Jesus, agora ele está testemunhando e pregando para os líderes religiosos. Vocês se acham religiosos, vocês se acham conhecedores, mas vocês não sabem o como é bom ser discípulo de Jesus. Vocês também querem ser discípulos de Jesus? Aí eles ficam bravos, né? Como assim? Nós somos discípulos de Moisés. O que eles fazem com aquele homem que acabara de ser curado, com aquela ovelha perdida da casa de Israel? O que eles fazem? Dá uma olhadinha aí comigo no texto. Eles expulsam ele. Eles expulsam da sinagoga. Eles mandam embora, verso 34. Eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós, você é um pecador. Como você está ensinando nós? Nós somos os fariseus, nós somos os escribas, nós somos os religiosos, ou seja, nós somos os pastores, mas nós não temos humildade, nós não temos devoção, nós não temos o coração quebrantado, então vamos expulsar. E às vezes nós temos essa visão de expulsar as pessoas que a gente não consegue lidar. Eles fizeram isso. Agora, o que Jesus está denunciando é o seguinte, vocês não são pastores, porque vocês expulsam as pessoas da casa de Deus, vocês mandam embora, vocês não tratam, vocês não cuidam. Quantas pessoas machucadas porque ministérios as feriram, expulsaram, não entenderam. E aí o texto começa para nós, lá no versículo 1 do capítulo 10, agora nós estamos aqui no nosso texto, quando Jesus fala o seguinte, em verdade, a expressão no grego é o seguinte, amém e amém. Porque quando alguém fala algo que é de Deus, o que nós falamos? Amém. E quando a gente fala amém, nós estamos falando o seguinte, nós concordamos com isso que foi dito. Por exemplo, um teste aqui, Deus tem sido bondoso para conosco. Amém, então você concorda. Então o que Jesus está falando é o seguinte, eu estou falando a pura verdade. Então amém é quando a gente fala assim, isso é uma verdade. Então ele está falando o seguinte, em verdade vos digo, amém e amém. O que entra pela porta, no aprisco das ovelhas, esse é o pastor. Mas aquele que sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. E Jesus aqui vai fazer uma denúncia, falando o seguinte, nós estamos vivendo em um momento em que pessoas estão pulando.
E é muito interessante isso, porque a expressão de Jesus é forte, ao meu entendimento, quando ele fala que é ladrão e salteador. Jesus aqui está fazendo uma dura crítica aos pastores que se alimentam das ovelhas, que teoricamente deveriam cuidar das ovelhas, mas não estão cuidando. E ao invés disso, eles sacrificam as ovelhas gordas para comer a sua carne, querem a lã, como eu já disse, querem o leite, querem os benefícios das ovelhas, mas Jesus fala o seguinte: olha, eles pulam, eles não entram pela porta, eles não querem fazer aquilo que Deus exige que seja feito. É interessante que algumas pessoas, visando o ministério pastoral, não querem cumprir os requisitos para chegar a essa categoria ou ter esse título. Tem pessoas que não querem, sendo missionários, passar por todos os crivos que a Bíblia diz, e às vezes nem tem os pré-requisitos que Deus colocou para nós. Querem pular a porta, querem dar um jeitinho, ou querem chegar e falar assim: não, eu já fui consagrado em outro ministério, já colocaram as mãos sobre mim, por exemplo. E os pastores entram pela porta porque eles são donos das ovelhas, mas aqueles que pulam é porque não são das ovelhas. Quando você vê alguém pulando um portão, o que você fala? Gente boa, né? Quando você vê alguém tentando adentrar um carro alheio, gente boa, né? Essa é a instrução de Jesus. O bom pastor, o pastor, ele entra pela porta, ele tem cabeça erguida, não de arrogância, mas ele sabe que ele é dono daquelas ovelhas, que ele cuida daquelas ovelhas, que ele tem contato com aquelas ovelhas. Mas ele não pula, porque quem pula é que está querendo roubar, e por isso Jesus vai falar o seguinte: olha, esses daí são ladrões e salteadores. Na porta do curral, do aprisco, havia então o porteiro, e o porteiro, conhecendo o pastor, ele deixa com que o pastor adentre ao aprisco. Vale lembrar aqui que basicamente nós estamos falando de apriscos comunitários. Se você conhecesse um pouco o ambiente do primeiro século, você entenderia que havia basicamente currais comunitários onde os pastores no final do dia levavam as suas ovelhas para que elas ficassem ali completamente salvas pelo período da noite. Vamos imaginar uma espécie de uma praça pública, correto? Uma praça murada, e aí tem algumas portas, e o porteiro fica lá olhando, esperando o pastor que pastoreou durante todo o dia, cuidando das suas ovelhas. E agora esse pastor vai chegar lá no aprisco, e o porteiro vai olhar para ele e falar: não, conheço, você é pastor, pode entrar, pode colocar suas ovelhas aqui. Agora, tem um sujeitinho lá pulando o muro. Esse que está pulando o muro, ele é ladrão e salteador. Então o que Jesus está falando? Tem muita gente querendo pular o muro e não tem acesso livre ao aprisco. Por quê? Porque são ladrões e salteadores. Versículo 2: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Então o pastor precisa ser aquela pessoa que entra pela porta, que tem acesso às ovelhas, que cuida das ovelhas. Versículo 3: para este o porteiro abre, porque o porteiro conhece. E é engraçado que as pessoas que têm bastante tempo de vida cristã, são rodadas na vida cristã, conhecem um pastor de verdade de longe, pelo olhar. Falar: esse daí é pastor de verdade. Não, aquele ali não é pastor. Vocês sabem, quem tem tempo de igreja sabe. Quando você bate o olho e fala assim: olha, e aí você então tem carta na mesa, né? Você tem livre acesso, o porteiro abre as portas. Certa vez eu fui participar de um processo de sucessão pastoral, e quando estava conversando com a comissão, uma pessoa falou o seguinte: olha, passou um rapaz aqui que fez entrevista conosco, só de ele falar a gente percebeu que ele não era pastor, então nós não conseguimos dar acesso a ele à nossa igreja. Porque o porteiro tem a função de dar acesso ao pastor, ao rebanho. E aqui o texto está falando que o porteiro abre a porta, no versículo 3. As ovelhas ouvem a sua voz. E aqui uma característica muito interessante: as ovelhas ouvem a voz do pastor. E aqui é uma relação muito íntima entre pastor e ovelhas, porque as ovelhas vão ouvindo a voz do pastor,
estão ambientadas com essa voz do pastor, e o pastor que cuida delas durante o dia e da noite, agora cuida e coloca no aprisco. E aí o pastor que entra no aprisco pela porta que o porteiro acabou de abrir, simplesmente coloca suas ovelhas e chama suas ovelhas pelo nome, e as ovelhas ouvem a sua voz. Eu não sei se você já teve contato com o rebanho, com o sítio, com quem lida com animais, mas isso é muito interessante, porque o pastor, ao conversar com as ovelhas, ao caminhar com as ovelhas, ele vai falando com as ovelhas, e as ovelhas aprendem a ouvir somente a voz daquele pastor. Tem um vídeo, inclusive, de um rapaz que foi a Israel, e ele, ali na cerca, chamou o rebanho que não era dele. As ovelhas não ouvem, as ovelhas não obedecem, porque as ovelhas acostumam a ouvir a voz do pastor. E ele então falava nesse vídeo que, conforme ele vai andando e ele vai contemplando os pastores vão cantando o dia inteiro, os pastores vão falando o dia inteiro, e chamando cada ovelha pelo seu nome. Isso que é pastoreio de verdade, é pastor com cheiro de ovelha. E a ovelha que também é dependente e confia no seu pastor. Porque Jesus está falando o seguinte: essas ovelhas ouvem a sua voz, reconhecem a voz. Isso é muito curioso com animais. Talvez o nosso ambiente não seja favorável para rebanho, mas se você tem um cachorro, você sabe disso. Se você fala e a voz daquela pessoa da casa que o cachorro conhece, ele obedece, ele conhece. Agora, mês passado, quando saímos 15 dias de férias, eu deixei os meus passarinhos com um vizinho e outros, o irmão Carlos aqui ficou cuidando para mim, mas foi interessante que um dos meus vizinhos, cuidando dos meus passarinhos, quando eu cheguei, ele falou assim: eu não falei nada para você para não te incomodar nas férias, mas aquele um que canta, que você mais gosta, ele não cantou nenhum dia, nenhum dia. Inclusive foi a Terezinha que me deu aquele passarinho. Lembra, Terezinha? Não cantou nenhum dia. Aí eu cheguei, e eu acho que eu estou ficando um pouco velho, porque agora a gente conversa com planta, com bicho, com gente, com todo mundo. Não é assim, Elizabeth? A gente conversa com tudo. Cheguei lá, falei assim para ele, falei o nome dele, falei: cheguei. Fiquei sabendo que você não cantou. Coloquei uma banheirinha de água para ele tomar banho, coloquei um pepino para fazer um agrado com ele, coloquei ele no varal, e o que aconteceu? Ele voltou a cantar. Porque o animal, ele tem essa conexão profunda com o seu dono. O que Jesus está falando é o seguinte: as ovelhas ouvem a sua voz, reconhecem a sua voz, porque ele chama as suas ovelhas pelo seu próprio nome. Isso aqui é muito interessante, porque cada animal tem o seu nome, e Jesus aqui está falando que, basicamente, ele como pastor, ele revela o seu cuidado, ele revela o seu amor, ele conhece você pelo seu nome. Isso é muita coisa. Lembrando que no Antigo Testamento, as pessoas, quando tinham um encontro com Deus, tinham seus nomes trocados. Na nossa cultura ocidental, a gente não valoriza muito a questão do nome, mas nessa cultura oriental, o nome revela a identidade da pessoa. Jesus conhece cada um do seu rebanho, e o pastor verdadeiro conhece as ovelhas pelo nome. Primeira coisa ao chegar aqui na Nova Canaã foi pegar o rol de membros e começar a fazer conexões dos nomes com a imagem da pessoa. E alguém disse para mim: mas tem um mês que você está aqui, como você conhece todo mundo? Eu falei: preciso conhecer todo mundo, porque o pastor conhece as suas ovelhas pelo nome. E sabendo do nome, ele conhece a história, ele conhece as fraquezas, ele conhece as necessidades, ele conhece as lutas, porque a partir da referência do nome, ele conhece a identidade. Quando alguém fala para você assim: você conhece o pastor Jefferson? Você já sabe. E você já me conhece pelo meu nome, você já faz um diagnóstico, né? Assim, o pastor Jefferson é baixinho, ele tem um filho, ele é casado com Natália, ele é meio mala, mas ele é sorridente, e aí você vai fazendo. Então Jesus te conhece pelo seu nome. O bom pastor é aquele que conhece você pelo seu nome. Mas o nome da ovelha revela que o pastor conhece a sua história.
O pastor conhece as suas fugas. As outras pessoas não conhecem, mas o pastor conhece. Jesus sabe que algumas vezes você fugiu do rebanho, você se extraviou do rebanho. O bom pastor sabe que algumas vezes ele precisou arrancar você lá do mundo e trazer de volta para o aprisco. Cheio de feridas, cheio de machucado, mas ele curou você, ele cuidou de você. A ideia do nome traz essa referência da alimentação, do cuidado, da personalidade. Que lindo saber que Jesus tem um cuidado enorme conosco. Que para o mundo nós somos apenas e tão somente o número do nosso CPF. Mas no reino de Deus nós somos conhecidos pelo nosso nome. Quando a pessoa pergunta qual é o seu CPF, ela não quer saber a sua filiação, quem é sua mãe, quem é seu pai, qual o seu nome, ela quer saber somente o número. E o número que está na sua conta bancária. Quando você vai no banco, a pessoa nem lembra do seu nome, a gerente já fala assim, qual que é o seu CPF? Já vai para o seu CPF. No reino de Deus as coisas são diferentes, porque no reino de Deus nós aprendemos que Jesus é o nosso bom pastor e Ele nos conhece pelo nome. Isso é profundo demais, Ele conhece a sua história, Ele conhece as suas necessidades, Ele sabe das suas lutas, Ele sabe das vezes em que você se desviou, e aqui há uma sintonia perfeita, porque o pastor conhece as suas ovelhas pelo nome, e as ovelhas ouvem a voz do pastor e não vão com os estranhos. E se você olhar o versículo 3, diz o texto que ele conhece as suas ovelhas pelo nome e as suas próprias ovelhas as conduz para fora. E as conduz para fora aqui no texto significa que o bom pastor é aquele que vai à frente do rebanho. Se você já viu algum vídeo de pessoas aqui no Pantanal, por exemplo, tocando uma comitiva de gado, você já viu que aquele que comanda, ele vai à frente, ele que conduz, ele que dá direção, ele que visualiza os novos pastos, ele que vê e sabe onde tem águas tranquilas. O bom pastor é assim, ele vai à frente, ele conduz, ele dá direção, ele mostra o caminho. E nós precisamos valorizar isso, entender isso, que Jesus nos mostra o caminho. Na realidade, Ele é o caminho, que Ele vai à frente. Então, se o lobo, se o devorador, se o urso vier atacar a ovelha, quem ele terá que enfrentar primeiro? Quem? O pastor. Então, Jesus nos defende. Fala um amém aí, glória a Deus. Ele conhece as nossas necessidades. Ele vai à nossa frente. Pastor, eu estou sem visão para determinada área da minha vida. Olha para o seu pastor, para onde ele está andando? Para onde ele está indo? Onde Jesus está caminhando? Como ele está caminhando? Olhe para ele. E é interessante que no Antigo Testamento, a expressão de Deus que nós vamos estudar, inclusive agora na nossa escola bíblica dominical, é o seguinte, que Deus conhece até o nome das estrelas. Pensa, para revelar o cuidado de Deus. Você tem um nome, mas as estrelas também têm o seu nome. E Deus chama cada estrela pelo seu nome. Fazendo minha lição de casa, eu fui me deparar com uma frase do Spurgeon, que ele diz assim, aquele que conta as estrelas e as chama pelo seu nome, não corre o risco de esquecer-se de qualquer um dos seus filhos. Se Deus chama até as estrelas pelo seu nome, Ele te chama pelo seu nome. E eu digo que o dia da conversão é quando nós ouvimos Deus nos chamando pelo nosso nome. O dia que você se converteu foi o dia que o Espírito Santo falou no seu coração e falou assim, ó, você é pecador. E ele falou o seu nome. Aí você falou assim, opa, tem 300 pessoas dentro do templo, mas ele está falando somente comigo, eu estou ouvindo ele me chamando. Jefferson, Jefferson, por que tu me persegues? Lembra de Paulo? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Lembra quando Deus chamou Samuel? Samuel, Samuel. Aí Samuel fala assim, ô Senhor, fala que o teu servo te ouve. Deus nos chama pelo seu nome, que maravilha é quando o nosso pastor nos trata pelo nome, conhece o nosso nome e fala ao nosso coração pelo nosso nome. Porque pelo nosso nome Ele sabe de tudo aquilo que nós precisamos. Então, as ovelhas reconhecem a voz do pastor, o pastor conduz as suas ovelhas, ele vai à frente das suas ovelhas e as suas ovelhas têm prazer em ouvir a voz do pastor. Mas
ouvindo tanto a voz do seu pastor, elas fogem do estranho. Versículo 5, dá uma olhadinha comigo. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. E a minha pergunta é o seguinte: qual voz você tem ouvido? Você consegue reconhecer a voz de Jesus te guiando? Você consegue reconhecer a voz do seu bom pastor falando ao seu coração, te orientando, te mostrando o caminho? Ou às vezes você confunde a voz do pastor com a voz do enganador. Aí chega alguém e fala assim: pastor, eu posso ser guiado somente pelo meu coração? E aí eu digo um sonoro não. Toma cuidado com o coração. O coração, ele é traiçoeiro, ele é enganador, segundo Jeremias. Você precisa ouvir tão somente a voz, não do seu coração, mas do seu pastor a te conduzir. Que nem uma mulher que falou comigo essa semana, falou assim: pastor, eu estou coçando o dedo, não vejo a hora de chegar a Black Friday. Falei: por quê, irmã? Falou: eu quero lavar a minha alma, descarregar as minhas emoções. Uma vizinha, ela não é convertida. Descarregar as minhas emoções. Quero comprar e gastar muito. Recebi um monte de caixinhas do Mercado Livre, de Shopee, da Magalu, e falou um monte lá. E eu estou sentindo muita paz no meu coração. Falei: vai, você vai entrar o ano de 2022 endividada. Ela falou assim: você está me pastoreando? Eu falei: sim, senhora, porque dívida não é de Deus. Não tem como comprar, não compra, cuidado. Compra somente aquilo que você precisa. Claro que você deve comprar um presentinho, mas cuidado. Mas quem estava pastoreando o coração daquela mulher? Quem? Qualquer pessoa, menos Jesus. Aí a minha pergunta para ela foi o seguinte: o seu pastor está te orientando a comprar tudo isso? E ela fez uma lista lá das coisas que ela está comprando, de verdade? De verdade? Sem necessidade. Aí eu olhei para ela e falei assim: você devia conversar com o seu pastor, que é Jesus, depois conversar com o seu pastor, se está certo isso. Porque eu acho que você vai entrar em uma situação que vai te trazer muitas dificuldades. Porque assim, eu sei que você está me olhando e falando assim: o que você tem a ver com a compra da mulher? Eu não tenho nada a ver com a compra da mulher. Mas ela não estava falando de gasto de 300, 400, 500 mil reais. Ela ia gastar muito. Eu não sei se ela vai gastar, né? Eu espero que não. Mas a pergunta é: quem ela está ouvindo? Quem você está ouvindo? Aí você vai falar assim: como algumas pessoas falam, mas eu vou incomodar a Deus com um assunto tão pequeno. Ou seja, você é ovelha ou não é ovelha? Você pede orientação a Ele ou não? Porque Ele te conhece. Ele conhece aquilo que você precisa. Ele vai te orientar naquilo que você e eu precisamos. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o pastor que conheço as ovelhas. Os estranhos expulsam a gente da igreja, da sinagoga, que é aqui os fariseus. Eles expulsaram o cego de nascença. O que Jesus fez? Jesus acolhe. Então Jesus fala o seguinte: as ovelhas não seguirão os estranhos. Ai, pastor, mas você não sabe, me indicaram um canal do YouTube que é uma benção. Aí eu falo assim: então manda para eu ver. Aí quando ela manda para eu ver, eu falo assim: 90% é heresia. Ou como agora na pandemia, e ficou muito evidente, porque todo mundo conheceu outras igrejas, outros pastores, né? E tem pastores magníficos, pregadores exemplares, mas também tem muita coisa que não serve na internet. A verdade é essa. E aí uma pessoa um dia falou: olha, eu conheci um pastor que é sensacional. Ele prega. Eu falei assim: melhor que eu, né? Ela falou assim: pastor, eu preciso confessar, é sim. Eu falei: mas quando você ficar doente, quando você estiver precisando, você vai mandar uma mensagem para ele, ele nem vai saber que você existe. O que nós precisamos entender é que Deus coloca algumas pessoas na nossa vida para nos pastorear. Ele nos conhece e coloca no nosso caminho pessoas que também nos conhecem. E o que nós, como ovelhas, precisamos fazer? Não ouvir as vozes dos estranhos. Porque nós ouvimos muitos estranhos, muitas outras pessoas. Às vezes eu fico pensando assim: quantas falas nós já ouvimos durante a semana? Porque você encontra com muitas pessoas. E no fundo, está todo mundo querendo pastorear alguém, cuidar de alguém,
falar para alguém. Se é bom ou se é ruim, a gente precisa colocar na balança, mas tem gente tentando fazer isso. E a pergunta de Jesus para nós é o seguinte: quais as vozes que você ouve? Quais as vozes que você acolhe no seu coração? Versículo 6, ele estava propondo uma parábola. Mas eles não compreenderam o sentido da parábola, porque eles eram carnais, eles não eram espirituais. E quem não é espiritual não vai entender a voz de Jesus, vai confundir a voz de Jesus com outras vozes. E eles não compreenderam o sentido daquilo que eles falavam. É estranho isso, porque aquelas ovelhas estavam ouvindo Jesus, mas não estavam entendendo que aquela voz era de Jesus. Estavam confundindo a voz de Jesus com tantas outras vozes, porque não estavam habituadas a ouvir a voz de Jesus. Nessa manhã o que eu aprendo é que nós precisamos ouvir mais a voz de Jesus. Porque quando a gente ouve a voz de Jesus, a gente não confunde essa voz com nenhuma outra. E a gente entende os direcionamentos, a prática, a direção que Ele quer dar para a nossa vida. Caminho para o final, no versículo 7, quando Jesus falou de novo. E por que Ele falou de novo? Do 1 até o 7, Ele falou 2 vezes a mesma coisa. Por que Ele falou de novo? Porque eles não entenderam. E por que nós precisamos falar de novo algumas coisas? Esse sermão, você já sabe disso. Você que está nos acompanhando pela internet, já sabe disso. Porque nós precisamos aprender de novo. E eu gosto dos reformadores, quando eles dizem o seguinte, que nós precisamos ouvir o Evangelho todo dia, porque todo dia a gente precisa de arrependimento. Todo dia a gente precisa aprender e ouvir a boa nova do Evangelho. Então Jesus falou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Ninguém tem acesso ao coração do Pai se não passar por mim, porque eu sou o bom pastor, como nós veremos logo mais à noite. Então eu concluo fazendo perguntas. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus é a porta das ovelhas. Fala um amém aí, glória a Deus. Jesus é o único que nos dá acesso ao Pai. Jesus é o nosso Redentor, proferido por Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E ele se levantou. O nosso Redentor vive. Nós adoramos o Cristo vivo, o nosso pastor que vai na nossa frente e nós seguimos a Ele. O pastor que nos conduz para fora. O pastor que nos conhece pelo nome. E aí vem Paulo e vai dizer assim, que por Ele, por Jesus, nós temos acesso ao Pai por meio do Seu Espírito. É por meio de Jesus que nós temos acesso ao Pai. Só Jesus nos leva ao Pai. Paulo também escrevendo a Timóteo, ele vai dizer assim, porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, só tem um mediador, porque só há um pastor. Há um só rebanho, um só pastor, uma só fé, um só amor. Há um só pastor que devemos ouvir, que é Jesus, e aqueles que Ele colocou para cuidar do seu rebanho. Quem é Jesus? Eu posso dizer por nós que aqui estamos, e os irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Jesus é o nosso pastor. Jesus é o nosso pastor que nos chama pelo nosso nome, que conhece todas as nossas necessidades, e nós conhecemos a sua voz. Esse é Jesus. Jesus é aquele que nos chama pelo nosso nome, ou seja, que conhece as nossas feridas, que conhece as nossas lutas, que conhece as nossas mágoas, que conhece os nossos sonhos, e que conhece a nossa personalidade. Ele, o seu pastor, te conhece super bem, e Ele vai conceder a você aquilo que se encaixa de acordo com o seu perfil. Aí você vai falar assim, pastor, tantas vezes eu orei, eu pedi algumas coisas, e Deus não concedeu. Eu vou falar para você, Deus não concedeu, porque Ele te conhece muito bem. Encerro com uma frase que faz sentido para o meu coração. Aquilo que eu não tenho é porque eu não preciso. Porque se Ele é o meu pastor, nada me faltará. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado pela Tua igreja reunida
Obrigado pelos nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet. E a nossa oração é que possamos ouvir a Tua voz, que o Senhor fale ao nosso coração, e que o Senhor cuide de cada necessidade, que conforme o Senhor for andando, nós queremos Te seguir, ó Jesus. Conforme o Senhor for nos conduzindo, nós queremos ser obedientes. Por isso, Pai, pedimos que o Senhor continue a falar ao nosso coração. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.